Uma boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, ser convidado para estar nessa noite de quarta-feira com vocês aqui. Já faz tempo que eu não venho aqui, né? E aliás, um bom tempo que eu não venho. Talvez tenha algumas pessoas, não sei se tiver alguém, será que tem alguém aqui que não me conhece aqui ou não? Quem não me conhece, pode levantar a mão. Ok, para aqueles que não me conhecem, sou o pastor Alex. Fui pastor do Colégio Adventista aqui de Bragança até o ano, desde 2006 até 2008. E depois ajudei no distrito aqui, depois eu fui transferido para Pindamonhangaba, fiquei 2 anos em Pinda, e depois fui transferido para o Parque Alvorada, na região dos Pimentas, ali em Guarulhos. Ok? E para aqueles que me conhecem, eu continuo ainda como Alex, ok? Para vocês. Muito bem, queridos, é um prazer estar com vocês essa noite. Fico feliz em revê-los e estar na igreja do Parque dos Estados, sabendo que a igreja está de cara nova, né? Pelo menos, não sei se é de cara nova para vocês, para mim é. Porque quando eu vim aqui, tudo era, né, de madeira, era taco, era isso mesmo? Não lembro. Por exemplo, não, tinha os bancos de madeira, né? Mas era tudo meio madeirinha, todos os lados. E agora mudou tudo de cor, né? Muito bem, mas fiquei feliz assim que depois que eu saí daqui as igrejas ficaram mais bonitas, né? Ficaram melhores, entendeu? Mas assim, eu estou contente de rever todos vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês. Estou feliz, eu fico feliz lá no Laranjeiras. Eu estava lá na quarta-feira atrasada, né? Não, na semana passada, a outra. É isso mesmo? Então, e lá estava o Joel, que eu tinha dado estudos bíblicos para ele na minha casa. Ele foi lá só para poder assistir. E eu dei um estudo bíblico na minha casa para ele e para o Anderson. O Anderson, pai da Carol aqui, que era minha aluninha lá da escola. E ele batizou-se na época antes de eu sair daqui e hoje é um líder da igreja de Laranjeiras. Fica feliz assim com esses resultados, né? Que Deus possa abençoar a cada um de nós. E hoje nós vamos meditar na palavra de Deus. Para tanto, eu gostaria de convidar vocês que vieram, que fechassem seus olhos para nós orarmos e para pedir a iluminação de Deus para a compreensão da palavra dele. Querido Deus e Pai eterno, que o Senhor tenha misericórdia de nós, ilumine nossa mente e que a mensagem de hoje seja para todos nós. Amém. E que venha ao encontro das nossas necessidades. Que o Senhor nos transforme, nos fortaleça a cada instante. Nos dê a tua paz em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então. Nós vamos então hoje estudar sobre alguém que vocês já conhecem, já ouviram milhões de histórias dele. Mas você sabe que a Bíblia é um tesouro escondido, né? E quanto mais você cava, mais você encontra as coisas nela. E mesmo que você ouça às vezes a mesma coisa que você já viu um dia, você na verdade acaba vendo uma perspectiva diferente que você não viu. E também, por outro lado, a nossa cabeça é esquecida, a gente esquece. Tudo que a gente ouviu de Deus ou estudou da Bíblia sobre Jesus, a gente estuda, aquilo serve para nós por um tempo. Mas quando não meditamos mais naquilo, aquilo passa na nossa mente, nós esquecemos. Por isso que quando a Bíblia fala lembra-te, é porque sabe que o ser humano é esquecido. E nós somos assim. É por causa do pecado, né? A gente é desse jeito. Por isso nós temos que estudar mesmo o tesouro escondido que é a palavra de Deus. Por isso que eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Daniel capítulo 1. Da sua Bíblia, Daniel capítulo 1. No livro de Daniel, do capítulo 1, mostra ali a história de Daniel. Daniel ele viveu mais ou menos cerca de 600 anos antes de Cristo. Daniel foi contemporâneo também de Jeremias e contemporâneo de Ezequiel. O cativeiro babilônico, na realidade, começou com a primeira invasão de Nabucodonosor na cidade de Jerusalém, no ano 605 anos antes de Cristo. Quando o rei Nabucodonosor invadiu o Egito e tomou conta do Egito, que lá era o faraó Né, na época, e ele então tomou conta do Egito. Na subida do Egito ele já passou em Jerusalém. E ali então, ele já, na primeira leva, já levou um punhado de pessoas com ele para a Babilônia como escravos. E Daniel também, os seus amigos, eram jovens e foram letrados
cheio de conhecimento, tanto ele quanto os seus amigos, de família nobre de Jerusalém. E Daniel foi levado então para o cativeiro babilônico. Eu acredito que foi bem difícil. Daniel sendo levado do seu pai e da sua mãe para nunca mais vê-los. Tenta imaginar você que está aqui hoje, sendo levado da sua casa para nunca mais voltar à sua pátria, à sua casa. Você sendo levado, arrastado, levado para nunca mais ver os seus entes queridos. Tentem se colocar no lugar. Imagine que a América do Norte vem aqui e invada o Brasil e de repente fale que nós somos, de repente leva algumas pessoas assim como fizeram no Iraque e acusem você que você talvez seja um terrorista e leve você para aquelas prisões americanas de terroristas. Por exemplo, quando eles invadiram o Iraque, eles levaram várias pessoas que eles acusaram que eram terroristas e levaram embora, de várias famílias. Levaram lá para a América do Norte para poder morar naquelas prisões terríveis, grandes lá, de presos políticos internacionais. Imaginem mais ou menos alguém invadindo a sua casa e fazendo isso. Foi mais ou menos o que o rei Nabucodonosor da Babilônia fez no mundo antigo ao invadir a região de Jerusalém. Notem que ele era muito esperto, esse rei. Ele não somente invadia o lugar e dominava e colocava um rei do próprio povo ali que pagasse tributos e impostos à Babilônia, quanto ele roubava todo o ouro, o dinheiro, a riqueza do lugar e além do mais ele roubava a sabedoria do lugar. Ele queria saber como é que aquelas pessoas pensavam, qual é o tipo de ciência e de cultura que eles tinham. Lembrando isso, eu gosto de estudar bastante história. Eu me lembro que na Segunda Guerra Mundial, quando a América do Norte entrou na guerra, vocês se lembram quando atacaram Pearl Harbor? E aí a América do Norte entrou na guerra mandando aquela bomba lá para o Japão, e aí então aterrorizando o mundo e as forças aliadas, e o Brasil também entrou na guerra, e foram combater com os combatentes fascistas da Itália e os nazistas da Alemanha. Quando eles invadiram, estouraram alguns campos de concentração como Auschwitz, como Submor e outros campos de concentração na Alemanha, liberando os judeus, eles encontraram grupos de pessoas, de nazistas, que eram da alta patente nazista, eram coronéis, eram pessoas de alta patente. Alguns deles não tinham nada para oferecer, então foram fuzilados. Mas esses oficiais que tinham algo para oferecer, eles levaram embora. Quem eram eles? Um deles era um cientista renomado, alemão, nazista, oficial, que foi levado para a América do Norte para ajudar nos projetos de desenvolvimento da NASA de foguetes espaciais. Foi levado embora. Chegou lá, não aprisionaram ele, não condenaram ele, pelo contrário, usaram a inteligência dele, que era um cientista, para projetar os primeiros foguetes para mandar para o espaço. Da mesma forma que no mundo atual hoje, na época da Segunda Guerra Mundial, a América do Norte fez isso, explorou o conhecimento da nação que invadiu, Nabucodonosor fazia o mesmo. E ele tentou pegar os mais jovens, mais inteligentes que havia na Babilônia, os mais estudados. E ali estavam então alguns jovenzinhos com seus talvez 18, 19 anos, mas muito bem, de família nobre. E então resolveu levar então Daniel e os seus 3 amigos. Azarias, coitado, costumo dizer Azarias é um nome hebraico, né? Mas ele era azarado mesmo. Foi embora para a Babilônia. Com ele foi Ananias, e Misael e Daniel. Esses nomes tinham um significado. Tanto que Daniel é Deus, é o juiz. E na verdade tinha então Misael, com a terminação El, mostrando na verdade que Deus na verdade é o Senhor dos reinos. E todos os nomes hebraicos tinham significado. Quando chegaram na Babilônia, antes de chegar na Babilônia, esses nomes haviam
teriam que mudar. Mas antes de mudar os nomes, o que aconteceu no caminho quando Daniel estava sendo levado para a Babilônia? A Bíblia diz em Daniel, no capítulo 1, que no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, no verso 1, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, esses levou para a terra de Siná, para a casa de seu Deus, e pôs na casa o tesouro do seu Deus. E ali vai falando, disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, está vendo? Versados em conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, que lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Observe que o rei queria, não era qualquer um, queria jovens inteligentes, doutos em ciência, conhecedores, para serem levados para a Babilônia, a fim de que aprendesse a língua dos caldeus e levasse instruções e conhecimento a eles. E diz que determinou então, no verso 5, determinou-lhes o rei ração diária, das finas iguarias da mesa do real, do vinho que ele bebia, como assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo que assistiram então diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Queridos, esses eram os jovens que foram levados para a Babilônia. Eu acredito que no meio do caminho, quando Daniel estava com seus amigos, sendo levado como cativo para a Babilônia, uma viagem difícil no Oriente Médio. Sair de Jerusalém significa passar naquela região da faixa de Gaza, subir então em direção ali àquela região da Palestina, passando próximo às colinas de Golã e vai subindo, chegando então no sul do Líbano, onde meu sogro mora agora, ele já foi embora para lá, que é a região ali da fronteira entre Israel e Líbano, passando pelo vale do Líbano, primeiro pelo deserto, depois pelo vale do Líbano, subindo as serras do Líbano, passando pela região das praias ali de Beirute, e indo embora em direção a um lugar que nós chamamos a Mesopotâmia Antiga, e hoje atualmente, que é o Iraque. E saindo em direção à Turquia, e depois subindo na realidade à direita, indo para o Iraque. E chegando aonde é Bagdá atualmente, e ao norte de Bagdá, onde era a antiga Babilônia. Quantos dias eles não levaram para fazer esse percurso, imaginem? Quanto tempo eles não levaram, passando dias, noites talvez naquele deserto, em algumas partes desérticas, em alguns lugares assim, talvez naquele frio gelado, à noite é gelado aquela região, então numa fogueira, talvez Daniel e seus amigos conversando, depois continuando então pelo caminho, e no caminho eles, durante o dia, com aquele sol terrível, e eles caminhando, e Daniel olhando com seus amigos para trás e vendo, estamos deixando para sempre, além daquelas colinas, daqueles lugares, a nossa terra, e estamos indo para um lugar desconhecido, o lugar chamado Babilônia. Daniel estava indo com seus amigos, mas ele firmou na mente dele, a senhora White, escritora cristã, diz que ele colocou na mente dele que ele seria fiel a Deus, custe o que custar, mesmo que custasse a própria vida dele. Mesmo que o corpo dele fosse dado para ser queimado na fogueira, mas ele e os seus amigos seriam fiéis a Deus. O que uma decisão pode fazer em mim e em sua vida? Eu queria perguntar para você. Uma decisão pode fazer muitas coisas para mim e para você. Como é que você pode vencer o pecado e a tentação? Quando você toma a decisão. O maior problema do ser humano é não tomar decisão e ficar em cima do muro. Quando somos tentados, às vezes fracassamos e caímos. Mas Deus nos dá força para não mais cair.
dizendo: filho, levanta-te, toma uma decisão, seja firme como a bússola é o polo, vá firme em direção ao seu objetivo. Ofereça a sua mente, mesmo o seu corpo, mesmo seja para ser queimado, mas não entregue mais ao mundo e ao pecado. É exatamente o que Deus estava colocando, impressionando no meio daquela viagem a mente de Daniel e dos seus amigos. E é exatamente o que o Espírito Santo quer impressionar a minha e a sua mente. Na verdade, o texto bíblico mostra para mim e para você que nós temos que tomar decisões. E Daniel tomou decisão com seus amigos. Aonde que mostra que Daniel tomou uma decisão? Antes disso, quando eles chegaram lá na Babilônia, no verso 7, diz que, no capítulo 1 de Daniel, diz: o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, de Ananias, o de Sadraque, de Misael, o de Mesaque, de Azarias, de Abednego. Por que será que aquele homem mudou o nome de Daniel e de seus amigos? Sabem por quê? Porque o significado do nome de Daniel, a palavra El quer dizer Deus, na verdade o sufixo El de Daniel, que é o final, El no final, é o prefixo do nome de Deus em hebraico. O nome de Deus em hebraico, nome de Deus não. Aliás, o título para Deus no hebraico é Elohim, que traduzindo para a nossa língua é Deus. El no início. Daniel significa Deus é o juiz. Os nomes deles todos tinham um significado que tinha a ver com Deus. Mas ao chegar na Babilônia, Satanás usou a Babilônia para tirar a identidade de Daniel e dos seus amigos, colocando neles nome dos deuses da Babilônia. Esses são, na verdade, o nome dos deuses. Por exemplo, o nome de Daniel, que significa Deus é juiz, foi trocado para o quê? Para Beltesazar. A palavra Bel, na verdade, é um dos deuses da Babilônia, o deus Bel. Esse deus Bel significa um deus da Babilônia. Então, Nabucodonosor queria mostrar a Daniel que o deus Bel era maior que o deus de Daniel, que é o Deus, é o juiz, que era o Deus Daniel, que o Deus da Babilônia era maior, porque entregou Daniel nas mãos da Babilônia. Entenderam? Da mesma forma, não só Daniel, como seus 3 amigos receberam nomes de outros deuses também. O nome deles foi trocado por nome de outros deuses. O que Satanás quer fazer comigo e com você hoje, nessa noite, é exatamente isso. Deus conhece você pelo seu nome. O livro de Salmos 139 diz que Deus conhece você desde o ventre da sua mãe, quando você era só um embrião. Ele estava ali vendo você sendo formado. Ele sabe o nome que o seu pai e a sua mãe ia colocar em você. Ele sabe tudo de você. Ele fez um plano de salvação para você. No final do livro, ali em Salmo 139, mostra que todos os meus dias estão escritos nos seus livros. Ou seja, Deus escreveu um plano de salvação para você. Deus, na verdade, não escreveu que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, e predestinou alguns à salvação e outros à perdição. Não é isso. Que a salvação é bem clara. A Bíblia é bem clara dizer: escolhe hoje o que você faz. O caminho da bênção ou do quê? Da maldição. Então quem escolhe, quem quer? Você. Mas como que o livro do Salmo 139 diz que Deus escreveu nos seus livros todos os meus dias? É que, na verdade, Deus escreveu nos seus livros um plano de salvação para mim e para você. O detalhe é que Satanás também escreveu nos livros dele um plano de perdição para mim e para você. Deus chama você pelo seu nome. Ele diz: eu que isso que te chamo pelo teu nome, tu és o quê? És meu. Na palma das minhas mãos são gravados o quê? Os seus nomes. Deus, na verdade, tem os seus nomes nas palmas de suas mãos, porque Ele morreu por você. Mas Satanás
também tem um plano de perdição para mim e para você que veio aqui hoje. E Ele também quer mudar a sua identidade. Ele quer mudar a nossa identidade, o nosso nome. Você foi criado para ser salvo. Mesmo no mundo de pecado, no vale da sombra da morte, eu e você fomos predestinados e feitos para a salvação. Nenhum ser humano que vem à luz desse mundo vem para perder. Ah, mas e o índio, o outro que não conheceu a Bíblia? Queridos, aqueles que não, na verdade, que não conheceram a lei como os judeus, Paulo diz em Romanos, que não conheceram, eles também a conheceram de alguma forma, porque o Espírito Santo falou na mente deles acusando o quê? E defendendo. Eles não conheceram toda a perfeição da revelação especial que é a Bíblia, a palavra de Deus. Mas eles conheceram, porque tem 3 formas de Deus revelar ao homem. A revelação natural, você observa que diante da grande natureza existe um Criador por trás de toda a criatura, da complexidade das coisas que foram criadas. Também Deus revela na consciência, acusando o quê? E defendendo. Uma vez eu contei uma história que quando eu era pequeno, eu tinha pelo menos 6 para 7 anos de idade, eu joguei um gato dentro do poço. Quem já ouviu essa história aqui? Ninguém ouviu essa história? Pois é, eu tinha 6 para 7 anos, eu fui tentado, porque eu pegava os gatos, eu era tentado, mas quando eu era pequeno. E eu pegava o gato, jogava o gato dava os mortais, assim, caía em pé. Eu achava legal jogar o gato pro ar e o gato caía em pé. O gato é um bicho muito esperto, né? Eu gostava disso. Então, um dia eu vi um gatinho, que não era meu, pequeno, e eu tinha 6 anos e veio aquela tentação, se eu jogar ele no poço, o que ele faz? E eu resolvi jogar o gato dentro do poço. Joguei. Mas o que aconteceu é que aquele poço é da onde a gente bebia água. E aí é o seguinte, o gato caiu lá. Fomos dormir à noite e de repente comecei a ouvir o barulho do miado do gato. Miau, 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 não parava de miar mais. E o meu pai falou, mas que bendito gato, onde está esse gato? E procurava daqui, procurava dali, procurava de cá e tal. Mas esse gato, e já era 8 horas, meu pai dorme cedo, ele dormia 8 horas, né? Então ele foi dormir 8 horas, mas ele não conseguia dormir com o bendito miado do gato no quintal, não achava o gato. Porque como a tampa do poço estava ali, então você escutava o miado, mas você não conseguia identificar o lugar de onde vinha esse miado. E aí então, ele então procura daqui, daí ele não aguenta mais, ele tenta dormir e o gato miando. Ele falou, bendito gato, se eu pegar esse gato vai ver, meu pai falando. E a minha mãe então, cadê esse gato, meus irmãos, esse gato? E só eu sabia onde estava esse infeliz, o coitadinho desse gato. Queridos, eu só tinha de 6 para 7 anos. Não é que o Espírito Santo começou a falar na minha consciência. E começou a falar que eu estava errado, que não era certo, que eu fiz jogar o gato lá e tal, que eu estava muito errado. E ninguém foi pegar água no poço à noite, que eles pegavam de manhã e já enchia tudo, já, entendeu? E eu então, e aquilo na minha cabeça, o gato, e eu tentei dormir. E agora eu pergunto para vocês acham que eu dormi? Dormi nada. O Espírito Santo começou a me atormentar. Você fez errado. Você não tem dó do coitado do gato, não? Ele está miando. Se ele estiver tudo lá na água e tudo mais, e se ele morrer afogado, coitadinho? E esse gato, olha que você é culpado, é um bichinho, ele sente dor igual você. E quando eu comecei a imaginar que o gatinho sentia dor, eu comecei a ficar triste. E eu comecei a chorar sozinho à noite. E aquele gato miando, já era uma meia-noite, quando a minha mãe falou, já são meia-noite, o gato não para de miar. E aí então já não aguentando mais, o Espírito Santo me atormentando, e eu fui lá. Mãe, eu posso confessar um negócio para a senhora? Pode. Então, mãe, eu vou falar para a senhora o que aconteceu. Olha, a senhora não vai bater em mim? Não vai falar para o pai, não? Não. Mãe, eu gosto de ver o gatinho pular, sabe? E eu que joguei o gato lá dentro do poço. O que mesmo? Não ouvi direito. Jogou o gato aonde? E eu comecei a tremer. Do quê? Poço? Ah, do poço? Que poço? Aquele que a gente pega água. Minha mãe ficou louca da vida. Falou, o que é isso? A gente vai beber água com pelo de gato, seu infeliz. Você jogou o gato lá, seu lazarento. Como você joga o gato lá, seu excomungado? E eu agora comecei a ouvir isso. Que o gato, exatamente o gato.
E aí então eu comecei a chorar, mas coitadinho, mãe dele está machucado, eu que fiz isso com o gato e tal. E ela começou a ver meu desespero, começou a ficar com dó de mim. Tá, eu vou falar pro seu pai. Aí ela foi lá e falou, ele falou, infeliz esse moleque. E eu vou beber água com pelo de gato, por causa dele. E ele me pegou pelos colarinhos que fala, puxou assim, ó, tudo e foi levando até lá. Aonde você jogou o gato? Eu falei, aqui dentro. Ele puxou a tampa do poço, acendeu a luz e viu o gato estava enroscado. Você sabe que esses poços assim, sempre nascem umas arvorezinhas assim nos lados, assim, né? Por causa da água e tal. E o gato estava enroscado lá num galinho, no meio das plantinhas assim, e não caiu lá dentro totalmente. E ele alumiou e viu. Então ele soltou um balde lá e foi puxando aquele balde, puxando assim de lado, e foi pegando nas plantas que o gato foi obrigado a cair dentro do balde. E ele foi puxando, puxando e tirou o gato. Ele falou para mim, de duas uma. Ou você vai tomar uma surra daquelas que você nem imagina, ou você vai aprender a amar a natureza e vai cuidar desse bichinho como se fosse o próprio filho. Porque aí se acontecer alguma coisa agora para esse gato. E eu falei, tá bom, vou cuidar do gato. Um peso na consciência. Imagine, eu tinha que cuidar do gato mesmo, né? A única alternativa que eu tinha. E eu cuidei do gato, ele cresceu, se tornou um gatão gordo, bem forte, bonito e tal, e era o meu gato predileto. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês é que eu era uma criança, mas o Espírito Santo não deixou de atormentar a minha mente. Eu quero dizer para vocês que um índio que não conhece o Evangelho, como vocês conhecem, ele também é atormentado. O Espírito Santo fala o certo e o errado na mente dele, acusa e defende. Paulo diz isso em Romanos. Se ele ouvir a voz do Espírito Santo e tornar-se um homem bom, embora não tendo toda a revelação especial que é em você, Deus vai julgar ele pelos conhecimentos que foi dado para ele. Deus deu para ele, não o erro. Eu quero dizer para vocês que as coisas erradas que nós aprendemos e tudo mais, elas, mesmo que eu seja sincero, a minha sinceridade não torna a mentira em verdade. Aprendam isso. O que é mentira vai ser mentira para Deus, não vai ser verdade. Se eu aprender que o pau deve ser adorado, ele é mentira, é errado. Por outro lado, a lei de Deus revela no coração do homem. Por quê? Porque Deus fala através do quê? Da consciência. Talvez o homem não aprendeu dos 10 mandamentos do sábado, mas algumas coisas ele aprende a amar o próximo, amar alguém superior e tudo mais. Deus vai julgar pelo conhecimento que ele tem. Aí alguém vai dizer assim, então não quero conhecer mais, porque se eu conhecer mais, então o negócio vai pegar do meu lado, Deus vai cobrar mais de mim. Deus vai cobrar também das oportunidades que ele deu de você conhecer, e você rejeitou. Então notem, o Espírito Santo fala na consciência de você desde pequeno. Ele fala o certo e o errado. Nós aprendemos a orar do jeito mais besta que nós aprendemos. A gente ora como se fosse uma reza assim. Senhor Jesus, abençoe o alimento em nome de Jesus, amém. Senhor, abençoe, proteja agora que vocês vêm para a rua em nome de Jesus, amém. Mas não está nem pensando em nome de Jesus, pensando no gato, no cachorro, na galinha, que está fazendo barulho lá na rua, das pessoas falando. Mas ele nem está concentrado na oração. Nós sabemos apresentar as nossas orações diante de Deus da maneira mais miserável possível. A minha oração não passa do teto. Aí alguém disse uma vez para alguém, pastor, minha oração não passa do teto. Eu vivia atormentando o pastor, falou que a oração não passava do teto. Um dia não aguentou mais, falou, não passa do teto, então vai orar lá fora. Aí vai passar do teto. Queridos, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é que nós oramos a Deus de maneira mais errada que temos. Nós oramos assim, nós sabemos pedir. Quando Deus vai dar a resposta, ele sai correndo e vai embora, deixa ele falando sozinho. Nós oramos a Deus como um monólogo. Eu falei, pronto, acabei de falar, tchau Deus, agora vou embora. Nós não oramos a Deus como um diálogo. Eu falo, fico quieto em silêncio para ouvir a voz de quem? Do Espírito Santo de Deus falar comigo. Oração, diálogo. Nós já oramos errado. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, que Satanás quer mudar a nossa identidade. Satanás nos leva ao pecado. Satanás quer dizer para você que você não tem valor para Deus. Que Deus criou você e deixou você solto aqui para ser tentado pelo diabo, Deus tal, sofrer e só se dar mal. Satanás quer que você ache que não existe perdão para você mais. Satanás quer que você ache que não tem mais solução para o seu caso. Satanás quer que você ache que Deus não se preocupa com a sua vida e com você. Satanás quer que você ache que você não tem valor
de hipótese nenhuma, para ninguém, nem para sua família, nem para ninguém, menos para Deus. Satanás quer mudar a sua identidade, como tentou mudar a de Daniel, mudando os nomes de Daniel, fazendo com que Daniel esquecesse de Deus, que o nome dele era Daniel, Deus é o juiz da vida dele, significa isso, o nome Daniel, para Beltesazar, que significa o Deus Bel é maior do que todos. Será que é isso mesmo? Será que Satanás está dizendo que os deuses desse mundo são maiores do que o Deus eterno na sua vida? Será que eu e você estamos acreditando na nova identidade que a Babilônia moderna está dando para nós? Que a Babilônia é esse mundo moderno. O mundo consumista, dizendo para você que você tem que ter do que ser alguém. Que você tem que comprar para você ser feliz. Que você tem que, na verdade, fazer isso para que você seja feliz, ou aquilo para que você seja feliz, ou ter isso para ser feliz. Esse é o mundo moderno. Através da mídia, da televisão, está bombardeando a mente de jovens, crianças e adultos, dizendo: olha, esse mundo é competitivo, tenha isso, faça isso, seja o melhor, o seu computador prestar, hoje não presta mais, joga fora, pega esse outro melhor. E Satanás então enche a gente de dívidas, sofrimento, angústia, depressão, preocupação e estresse. E ele diz, quando você está lá na miséria, na desgraça, ele diz, ele é o acusador também, só que o Espírito Santo acusa e dá solução para você. Satanás acusa você e fala que não tem solução. Ele diz, Deus não quer saber de você. Ele muda o nosso nome, nossa identidade, dizendo, Deus não se preocupa com você. Daniel recebeu um nome na Babilônia, um outro nome. Mas vocês leram o verso 6, não foi isso? Agora leiam o verso 7 para vocês verem. O que Daniel fez em Daniel capítulo 1, verso 7? Aliás, desculpe. Vocês leram o verso 7, agora vocês vão ler o verso 8. Notem o verso 8, diz: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com o que? As finas iguarias de quem? Do rei? Nem com o vinho que ele bebia, então pediu ao chefe dos eunucos que permitisse não contaminar-se. Queridos, aí vocês notem Daniel e seus amigos tomaram uma decisão. Seja o rei da Babilônia, o rei desse mundo, nós não vamos fazer a vontade de Satanás. Mesmo que ele nos chame por outro nome, mesmo que Satanás acuse você e fale para você que você está perdido, que não tem solução para o seu caso, que você está orando há muito tempo, mas Deus não ouve você, não se preocupa com você. Mesmo Satanás fale todas as besteiras, como eles falaram para Daniel, mudando os seus nomes, dizendo que os deuses da Babilônia eram maior, que o mundo era melhor e que tudo era melhor do que Deus. Daniel falou assim: eu não dou ouvido para o que Satanás fala. Meu nome é Daniel. Eu serei fiel ao meu Deus. Compreenderam? Ele tomou uma decisão. Custe o que custar, mesmo que custe minha própria vida e dos meus amigos. Nós não vamos fazer a vontade de ninguém da Babilônia desse mundo. Queridos, Deus está procurando homens e mulheres que tomem uma decisão firme ao seu lado. Homens e mulheres que, mesmo que tenham errado em algum momento da vida, se levantem suas cabeças e não ouçam a identidade que querem dar para você. Daniel foi firme. E Daniel não aceitou aquelas bebidas. Vocês sabem por quê? Aquelas comidas? Aquelas comidas, antes de comer aquela comida, ela era oferecida a todos os deuses da Babilônia. O rei, antes de sentar no banquete para comer, os sacerdotes vinham e faziam um culto aos deuses da Babilônia para abençoar todo aquele alimento, para depois o rei comer e então todos os nobres comerem também. E ali então Daniel não aceitou aqueles alimentos que eram oferecidos aos deuses da Babilônia. E vocês acham que o culto era um cultinho bobinho ou não? Que o Deus era um Deus de pau, de pedra lá e tudo? Queridos, os deuses antigos deles lá eram os anjos caídos que se manifestavam pessoalmente nos cultos com eles. E eles tinham só imagens, sabe aquelas imagens que a gente vê que nem tem hoje aí? As imagens eram só para lembrar
às pessoas que existe aquele Deus, mas aquele Deus que recebeu o nome de Marduk, de Beltesazar, seja qual for aquele Deus lá, na verdade eram os anjos, era um culto aos demônios. Os anjos mesmo se manifestavam lá, os anjos caídos, e eles se passavam por nomes de deuses. E era abençoado aqueles alimentos. E Daniel não aceitou comer nada. E ele falou que não queria comer, mesmo que custasse a vida dele. O rei, na verdade, poderia matá-lo, porque está renunciando à comida e à religião do rei e o nome que o rei pôs nele. Queridos, Daniel foi firme. E ali diz que ele pediu para que ele comesse, simplesmente legumes, cereais, frutas, verduras e água. E aí então diz que Daniel foi pedir isso para o rei. E aí no verso 12 diz assim: experimenta, peça aos teus servos 10 dias que nos deem legumes de comer e água a beber. Então veja diante de nossa aparência dos jovens que comem as finas iguarias do rei, e segundo vires age com os teus servos. Então o homem pediu para o rei, e o rei fez a experiência com eles 10 dias. Em 10 dias Daniel comeu somente frutas, verduras, legumes e água e cereais, enquanto os outros tomavam vinho e comiam aquelas iguarias. Fizeram um teste físico, de força física, mental, com Daniel e seus amigos e os jovens da Babilônia. E Daniel e seus amigos mostraram superior a eles. A Bíblia diz no verso 17: ora, esses 4 jovens Deus deu conhecimento, inteligência e toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência, visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxesse o chefe dos eunucos, trouxeram na presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Por isso passaram a assistir agora diante do rei, tornaram-se ministro do rei, conselheiros principais do maior rei daquela época, o maior império daquela época, a Babilônia. Queridos, Deus honra aqueles que o buscam. E eu queria dizer para vocês o seguinte: você que está aqui hoje está diante da Babilônia moderna, a Babilônia desse mundo. Um dia, aí no capítulo 5 e tudo mais, vai mostrando os outros capítulos aí, depois você pode ler em casa. Um dia os 3 amigos de Daniel foram colocados à prova. E o rei falou assim: adorem essa estátua inteirinha aqui. Se ajoelhem diante dela. Quando trocaram os clarintes. Na hora que tocou, Daniel não o quê? Aliás, Daniel não estava. Os 3 amigos de Daniel estavam. Eles não quis se ajoelhar. O rei falou: vai tocar de novo. Se você não fizer isso, vocês vão ser queimados na fornalha ardente. Na hora que ele tocou, os amigos de Daniel disseram: fica sabendo, ó rei, que nós não vamos curvar diante dessa estátua. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não quiser, nós estaremos do lado do nosso Deus mesmo assim. Eles ofereceram o próprio corpo para ser queimado. Deus está procurando aqui jovens e homens e mulheres que queiram oferecer a tua mente, o teu corpo, tomar uma decisão de ser firme a Deus, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E eu queria dizer para vocês hoje aqui: vocês estão vivendo no tempo do fim desse mundo. Daniel, quando não aceitou comer aquelas iguarias do rei com seus amigos, ele estava se preparando para a maior prova, a prova de encarar a própria morte, se for possível. Os 3 amigos de Daniel encararam a fornalha ardente, e um semelhante ao Filho de Deus estava lá dentro da fornalha. Livrou ele. Daniel foi jogado numa cova de leões depois, mais tarde. Mas Deus mandou um anjo e fechou a boca dos leões. Aí você vai dizer: mas se eu for fiel a Deus, nada de mal vai acontecer comigo? Qual foi a resposta dos 3 amigos de Daniel? O que eles falaram? Fica sabendo, rei, nós não vamos fazer. Se ele jogar a gente na fornalha, pode jogar. Nós vamos ser fiéis. Deus está procurando homens e mulheres como Daniel no tempo do fim. Aquela estátua, ela na verdade tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. O 6 é o número sagrado da Babilônia.
6 simboliza os deuses menores da Babilônia, o 60 é o número dos deuses maiores da Babilônia. Na estátua já tinha a medida dos deuses. Na verdade, adoração à estátua significa aceitar adoração ao poder civil e a um poder religioso. No tempo do fim agora, nós seremos colocados à prova. Seremos fiéis a Deus, aos seus mandamentos, ou seremos fiéis ao mundo e à nova ordem mundial? E Deus está preparando pessoas para ser firmes com Ele. Homens e mulheres que não tenham medo, que peguem o seu próprio corpo e ofereçam como sacrifício por Cristo, como Romanos capítulo 6 diz. Homens e mulheres sejam firmes com Deus, que não queiram experimentar um pouco do pecado desse mundo. O que aconteceu? Tinha um amigo meu, um jovem, que estava nas drogas e deixou as drogas, que eu dei estudo para ele, mas o primo dele não quis aceitar. E eu perguntei para o Geandro, falei, Geandro, por que você não quer aceitar? Ele falou, eu sou muito jovem ainda, eu quero curtir um pouco o mundo, a Babilônia. Você não vai aceitar mesmo? Eu fui criado na igreja, pastor, eu não quero voltar agora, eu tenho 18 para 19 anos. Eu quero curtir, o mundo tem bastante coisa boa. Eu falei, então tá bom, vai em paz. E ele foi. Passado 2 meses e meio, ele estava internado no hospital, precisando de telefone, entrei lá no hospital ver ele. Cheguei lá e estava vomitando sangue. O que aconteceu, Jean? Falou assim, é que estourou umas veias dentro do meu pulmão e agora eu estou vomitando sangue e o médico disse que não tem cura. Quando eu fico ruim, eu vou para a UTI. E ele ficou quase 1 mês ali no hospital. Aí ele começou a se apegar a Deus e falou, só aqui no leito da enfermidade eu vi que não compensa a Babilônia do mundo. Aí então, passou uma semana, ele foi transferido para o Hospital do Coração em São Paulo, que já tinha problema no coração. Passadas 2 semanas, o pai dele era filho único e não tinha mãe. E o pai dele me liga quase meia-noite e fala, pastor, são quase meia-noite. O pai dele chorando. Não tem ninguém que possa me levar até o hospital ver o meu filho. Os médicos dizem que essa é a última noite dele, não vai viver mais. Ele está entubado, lá na UTI em São Paulo, no Hospital do Coração. Será que Deus pode fazer um milagre por ele? Olha, meu filho, Deus pode fazer tudo se quiser, mas muito mais ainda, Deus pode salvar a vida dele para a vida eterna. Aí então, o senhor me leva? Falei, leva. Peguei ele, quase meia-noite, fomos para São Paulo. Chegando lá, de madrugada, quando entramos naquela UTI, o menino estava todo entubado. E o médico chegou bem perto dele e falou, olha, é a última noite dele com certeza. Está muito mal. Não tem mais solução o caso dele. Tentamos de tudo, mas não tem mais o que fazer. Ele está tomando sangue, mas já soltou todo o sangue para fora. Não passa dessa noite. A pressão está caindo toda hora. E eu sabendo que os nossos sentidos, eles nos enganam nesse mundo, né? Os nossos olhos enganam. Faz a gente vislumbrar a Babilônia desse mundo como os olhos dele enganou ele. Os nossos ouvidos nos enganam, gostamos de ouvir coisas boas desse mundo. Mas eu sabia que esse é o último sentido que morre, é a audição. E se eu falasse ao ouvido dele, poderia usar esse sentido dele, que uma vez me enganou, para salvar. E eu fui ao pé do ouvido dele e falei, Geandro, se você mesmo inconsciente aqui estiver ouvindo a minha voz, você tenta mexer os seus dedos da mão. Então ele vagarosamente mexeu os dedos da mão. Falei, Geandro, se você conseguir ouvir a minha voz, tenta tocar os meus dedos com os seus dedos. Ele então tentou tocar. E eu vi que ele estava me ouvindo, mas ele não conseguia abrir os olhos, não tinha quase força nenhuma. E Geandro, você consegue ouvir a minha voz? Ele moveu a mão de novo. E sim. Falei, é com essa audição que você tem, que Deus deu para você, que Deus veio e me trouxe aqui para te trazer algumas palavras. Seu pai está comigo. Deus ama muito você, já. E Deus fez um plano de salvação para você. E eu voltei aqui para te atormentar de novo e dizer para você quem dá a chance para você ser salvo. Deus pode tirar você do leito dessa enfermidade e fazer um milagre para a sua vida. Mas
Não espere que Deus faça tudo isso por você, mas espere maior, que Deus te dê a salvação, mesmo que o seu corpo vá para o pó da terra, Deus te dê a salvação. Falei desse jeito para ele. E ele então mexeu os dedos novamente. Eu falei, então entrega a sua vida ao Senhor Jesus hoje, mesmo que você enfrente o vale da sombra da morte, para que um dia você tenha a vida eterna. Ele moveu a mão assim. Então, uma lágrima sai dos olhos, e o pai, então, chorando, meu único filho, pastor, meu único filho, a única pessoa que eu tenho na minha vida. E o pai chorava, falava, pastor, eu não tenho como fazer nada, será que Jesus não me devolve ele? Eu falei, olha, pai, Jesus pode devolver e tirá-lo daqui, mas Jesus vai devolver ele na vida eterna, porque ele já aceitou Jesus. E o pai me abraçou, é verdade, pastor. Ele abraçou o filho, chorou ali, nós fomos embora. Deixei aquele pai por ali mesmo, tem um lugar ali que fica pessoas que vêm de longe para dormir ali. E fui embora. Passou aquela noite, o Jean não morreu. Passou a segunda noite, não. Uma semana, 2 semanas, na terceira semana ele teve alta e fui embora para Pindamonhangaba. Eu ungi, aliás, lembrei que eu ungi ele ali também. Quando ele estava lá em Pinda, ele não conseguia levantar da cama, porque ele ficou muito tempo na cama. Então ele não tinha força, estava bem fraquinho. Mas ele deu um sorriso e falou, Jesus me deu a chance de viver de novo só para poder me batizar. Eu não quero mais a Babilônia desse mundo que o Senhor falou para mim. Deus me deu um nome, um nome eterno para mim, e eu estava aceitando o nome que Satanás queria dar para mim. Eu quero entregar minha vida, o meu corpo para Jesus. Deus está chamando homens e mulheres aqui hoje, nessa noite, para fazer isso, tomar uma decisão. Quando o Júnior estiver cantando aqui hoje, nessa noite, quando ele estiver cantando, eu quero orar pela sua vida espiritual. Se tem alguma coisa na sua vida que Satanás quer mudar a sua identidade, dizer para você que você não tem perdão, que o seu caso não tem solução, que você não tem salvação, você já era, não ouça a voz do diabo. Deus te deu um novo nome, Ele te deu liberdade para ser feliz. Ele quer que você seja fiel a Ele e vá para o céu também. Quando você estiver ouvindo essa música, eu quero orar pela sua vida espiritual. Você pode levantar de onde você está, não precisa nem vir à frente. Te levantar aí mesmo e dizer para Deus, Deus, eu quero tomar uma decisão na minha vida, custe o que custar. Seja o que for o sofrimento que eu esteja passando, seja qual for o vale da sombra da morte que eu esteja enfrentando na minha vida, que leve à depressão e ao desânimo lá embaixo, eu vou me levantar em lágrimas e dizer, Senhor Jesus, eu aceito tomar uma decisão de ser fiel ao Senhor mesmo